Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lee. E hoje nós vamos ter uma aula bem legal, porque é uma aula com bastante atividades sobre tudo isso que a gente aprendeu até agora nas nossas aulas. Vamos ver aqui com a professora sobre o que é? Então hoje nós vamos reconhecer algumas frações e os seus números decimais e também saber expressá-los. E vamos resolver problemas de proporcionalidade direta. Então é isso que nós vamos fazer, né? São coisas que a gente já estudou algumas aulas passadas e agora a gente vai rever aqui com a professora fazendo algumas atividades. Combinado? Vamos ver então? Vocês vão pegar aí na folha de atividades da escola de vocês a atividade que está escrito lá, aula complementar. Achem lá na folha de vocês onde diz lá, aula complementar. Acharam? Isso. Então nós vamos fazer as atividades que estão aí abaixo desse título, aula complementar. Tudo bem? Muito bem. Bem, meus amores, então o que a gente está vendo aqui nessa primeira atividade? Procure lá na folha de vocês. Nós temos aqui colorido para facilitar a visualização de vocês aqui na telinha, tá? Mas a de vocês aí tá preto e branco, tá bom? O que nós vamos fazer nessa atividade, professora? Então, as representações abaixo, né, são de frações e de números decimais, né? Então, nessas representações que estão aí, vocês vão escrever a fração e o número decimal correspondente a cada uma delas. Então, observem cada uma dessas 4 malhas quadriculadas e me digam qual é a fração e o número decimal que corresponde a cada uma delas. Entendido? Muito bem. Então, a professora vai dar 5 minutinhos para você fazer essa atividade. Daqui a pouquinho eu volto para atender vocês e corrigir. Vamos lá?
criançada? Conseguiram? Ótimo, muito bem. Vamos ver lá então, vamos conferir com a professora? Então vamos lá. A primeira, vamos acompanhar na telinha para vocês observarem. Quanto que é a fração da primeira? 80 centésimos. Por que centésimos, professora? Porque o quadriculado ali tem 100 quadradinhos. Lembra que a professora já mostrou para vocês isso? E nós pintamos 80, então 80 centésimos. Como que a gente escreve em número decimal 80 centésimos? Observem aí. 0,80, né? Mas também dá para ser 0,8 só. Se eu quiser tirar aquele zero ali do número decimal, eu posso, tá? Mas se vocês deixaram assim, tudo bem, não tem problema. Vamos agora para a segunda. Quantas partes eu pintei ali daquela malha de 100? 25 centésimos. E olha como é que escreve 25 centésimos. 0,25. Muito bem. Agora vamos para a terceira. Quantos centésimos eu pintei? 40 centésimos. E olha como é que escreve em decimal 40 centésimos. 0,40. E a última é 35 centésimos. Muito bem. E olha como é que eu escrevo 35 centésimos. 0,35. Ótimo! Espero que vocês tenham acertado, porque é bem facinho, né? Nada difícil responder a essa nossa atividade. Mas se você errou, tem problema, vai lá, paga e arruma, que a gente tem que deixar tudo muito certinho nas nossas atividades, porque assim a gente vai aprendendo. Combinado? Ótimo, muito bem. Agora vamos para a nossa segunda atividade. Procura aí na folha de vocês aonde está essa atividade que está aparecendo aí na telinha de vocês. Vejam bem. São ali uma representação de um número racional, né? O número racional é todo número que é escrito em forma de fração ou de número decimal. Então, a gente tem aí uma representação de um número. Agora, essas três figuras aí formam um número só, tá? Não é separado. E ali eu já tenho a indicação da quantidade, ó. Eu tenho 1 inteiro, 4 décimos e 5 centésimos marcado ali, tá? Então, a gente vai escrever que número decimal ele representa e quanto falta para completar o próximo inteiro. Então, aqui nós vamos ter um pouquinho de raciocínio para completar ali o inteiro também. Então, vocês vão ter agora 5 minutinhos para fazer essa atividade, que a professora já retorna. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram? Ótimo! Vamos ver com a professora então aqui a correção. Bem, para a gente corrigir essa atividade, nós vamos fazer o seguinte: a primeira parte, que era que número decimal representa, nós vamos fazer aqui na telinha com a professora. A outra parte, nós vamos lá na bancada daqui a pouquinho corrigir comigo, tá bom? Então vamos ver, a primeira pergunta é: que número decimal ele representa? Então lá, quantas partes inteiras eu tenho ali? Olha lá, eu tenho um inteiro, então eu vou colocar o 1 na unidade. 1, né? Quantos décimos eu tinha ali? 4 décimos, né? A fração estava me dizendo 4 décimos. E os centésimos? Quantos centésimos eu tinha ali? Conte lá. 1, 2, 3, 4, 5 centésimos. Então, qual é o número decimal que a gente formou? 1 inteiro e 45 centésimos, ou 1,45. Isso também ficou no de vocês? Ótimo, a professora usou aqui a máquina de números para formar o número. Ela nos ajuda aí a resolver as questões aí da composição numérica. Então, se você tem a tua máquina de número aí com você, aproveita e usa, tá bom? Agora nós vamos lá na bancada para resolver o segundo. Qual é o segundo mesmo? Quanto que falta para chegar no próximo inteiro? Então, eu quero saber lá qual é o quanto que falta. Bem, primeiro, vamos ver lá. Qual que é o nosso próximo inteiro? É o 2, porque eu tenho um inteiro só, né? Eu quero chegar aqui no 2 inteiros. Então, o que eu vou fazer para chegar no 2 inteiros? Vamos acompanhar lá com a professora? Vamos lá. Muito bem, então aqui está, né, a nossa máquina de números mostrando o número inteiro que nós tínhamos lá. Mas eu quero saber quanto que falta para chegar no segundo inteiro, no 2. Então a professora vai pegar aqui a parte decimal só, tá? Porque se eu quero chegar lá, eu não vou pegar nada inteiro, eu vou pegar apenas a parte decimal. Eu tenho aqui, ó, 45 centésimos, tá? Olhem aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, a professora pulou um aqui. 4. Não, 4, tá certo. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. 4 plaquinhas representando os décimos. 5 barrinhas representando os centésimos, ok? Então lá, 1, 2, 3, 4, mais 5, 45. Né? Quando eu falo 45, eu tô falando 45 peças dessa aqui, porque aqui tem 10 pecinhas dessa grudada, tá? Não esqueçam disso. Ótimo. Então aqui estão o centésimo e o décimo centésimo. Eu quero chegar na pilha completa, eu quero fazer uma pilha completa aqui, ó. Então aqui eu tenho 4. Se eu colocar essa aqui em cima, ó, eu quero chegar numa pilha onde tenha 10 placas, né? Porque 10 placas fazem um inteiro. Lembram lá que eu tenho que ter 10 placas para ter o cubo grande? Nós já trabalhamos com essa relação em aulas passadas. Muito bem, então aqui, ó, a professora fez isso aqui, ó. Eu arrumei aqui, né, as pecinhas dos 45 centésimos. Eu tenho que completar para chegar até o inteiro. Então, olha quantos que eu vou completar, tá? Veja lá, 1 barrinha, mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 5 pedacinhos de centésimos, né? Porque eu tô trabalhando com os centésimos. Ótimo. Se eu trabalhei com 5 pedacinhos de centésimos, significa que eu acrescentei 5 aqui, não é? 5 centésimos para fechar uma placa inteira? Então, olha como é que a professora vai colocar agora aqui na lousa. Eu vou escrever aqui para vocês observarem. Só um minutinho. Deixa a professora pegar aqui uma caneta para poder escrever ele no quadro para vocês observarem. Então, nós tínhamos, né? Ó, vou escrever o número aqui, ó. 1 inteiro e 45 centésimos. Então, eu escrevi aqui o número... Opa! Caiu aqui nossa pecinha, deixa a professora pôr de novo. Eu escrevi isso aqui, né? O número que estava aqui na nossa malha... Na nossa máquina de números. Ótimo. O que eu fiz aqui nos centésimos? Eu acrescentei 5. Então, eu vou colocar 5 embaixo do 5, porque eu acrescentei, tá? Eu fiz aqui uma conta de acréscimos, ó. Os 5 que eu coloquei agora há pouco, ó, a professora até apertou e desarrumou aqui. Vamos de novo. Vamos arrumar bonitinho.
Ótimo, beleza. Agora já arrumou. Ih, tá só caindo, não tá querendo obedecer a professora essas pecinhas hoje. Beleza, ficou. Bem, se eu coloquei 5, significa o quê? Que eu posso trocar por uma placa inteira, né? Eu posso trocar por uma placa inteira? Posso. Então, eu coloquei agora, né? Deixei a placa inteira que eu troquei pelas 10 que estavam soltinhas, mas é a mesma quantidade, tá? Porque eu acrescentei os 5, que já tinha 5, para fechar uma placa inteira. Agora eu vou colocar aqui mais quantas placas para fechar agora? Quantas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso chegar no 10 aqui. Vamos colocar? Mais uma. Então, uma aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Olha, a professora colocou mais quantas placas para fechar 10? Mais 5. Então, aqui, ó, eu vou colocar 5, né? Ó, eu vou colocar 5. Aqui eu coloquei alguma coisa inteira? Não, não coloquei nada inteiro. Não tinha nenhuma inteira. Eu coloquei só as partes decimais. Se eu somar esses 55 com aquele 45 que eu já tinha, vai dar 2? Vamos ver aqui. 5 mais 5, 10. Agrupa 1 aqui em cima. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Agrupa 1 aqui na unidade. Uma unidade mais uma unidade. 2 unidades. A vírgula vai ficar embaixo da vírgula. Eu cheguei no número 2, que era o meu 2 inteiros que eu precisava. Consegui chegar? Consegui. Então, quanto que eu precisei acrescentar para chegar no 2 inteiros? Ó, observe aqui na nossa conta. Quanto que eu tive que acrescentar? 55 centésimos. Lembra que eu tô aqui, ó, unidade. Vou até escrever aqui, ó, U de unidade. Aí a professora vai fazer aqui a letrinha D. Deixa a professora fazer de ponta cabeça, não vai dar certo. Só um minutinho. Aqui a letrinha D minúscula e aqui a letrinha C minúscula para simbolizar décimos e centésimos. Ótimo. Então, unidade inteira, décimos e centésimos. Lembra que a professora já contou para vocês que a gente lê o número onde ele para? Então, ele parou aqui, ó. Então, ele parou no centésimos. Então, a gente vai ler, não tem inteiros, então a gente vai ler só 55 centésimos. Então, qual que era a nossa pergunta lá que nós tínhamos para responder lá no nosso problema? Que era essa questão que a gente tinha aqui lá. Quanto que falta para completar o 2? Que era o 2 inteiros. Falta quanto? 55 centésimos. Muito bem. Então, agora nós vamos voltar com a professora lá para a telinha. Muito bem. Então, quanto que foi mesmo a nossa resposta lá na nossa atividade? 55 centésimos, né? Então, quanto que falta? Falta 55 centésimos. Agora, vamos para essa outra aqui, ó. Procurem lá na atividade de vocês, essa que está aparecendo aí na telinha de vocês. Vamos lá? Procuraram? Ótimo. Agora, eu tenho um cubo grande, né? Dividido em 1000 pedacinhos, ou 1000 partes iguais. Agora, eu preciso saber qual é a fração dessa parte que está pintadinha e sombreada, né? Essa parte acinzentada. Eu quero saber quanto que vale em número decimal. E para isso, a professora deu 4 opções para vocês. Olhem nessas 4 opções e digam para a professora qual é a opção que marca esse número representado aí nesse desenho. Vamos lá? Vocês vão ter agora exatamente só 2 minutinhos, porque é só para marcar. Olha para o desenho, conta lá e marca qual é essa quantidade representada. Vamos lá? 2 minutinhos? Já volto para corrigir.
aí, crianças? Conseguiram? Ótimo! Vamos ver lá então qual é a resposta? 63 milésimos. Muito bem. Quem agora percebeu que nós estamos trabalhando com milésimos? Opa, o cubo todo estava dividido ali, ó, em 1000 partes. Então eu não poderia ter só décimos nem só centésimos. Eu teria que ter os milésimos. Então vejam lá, nós pintamos 6 fileiras completas, que são 60 mais 3 pedacinhos ali da outra fileira. Então, 63 milésimos. E como que a gente escreve 63 milésimos? 0,063. Porque o milésimo são 3 casas depois da vírgula, né? Então, olha lá o número que está com 3 casas depois da vírgula. É a letra D. Ótimo! Muito bem! E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Vamos ver qual é a próxima? Ótimo, a próxima é essa aqui, ó. Procura lá na sua folha de atividades, onde está o problema número 4, que é o problema lá do xarope, tá? Vamos lá? Procurando? Vou dar um tempinho rapidinho para vocês acharem na folha. Acharam? Isso, muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver esse problema. Vamos ver sobre o que ele pede? Vamos lá. Uma dose de 8 ml de xarope para tosse deve ser dada a uma criança de 6 em 6 horas, durante 7 dias. O frasco desse xarope é de 100 ml. Sabendo que a primeira dose foi dada às 6 da manhã e que a próxima dose será às 12 horas e assim sucessivamente, quantas doses serão tomadas até o fim do tratamento? Bem, então veja, é um problema bem real, né? A gente já não passou por isso? A mamãe já não deu muitos remédios pra gente, de hora em hora ali, daquele tempinho durante o dia? Então, esse problema aqui é um problema que a gente vai usar as ideias que nós aprendemos nas aulas passadas para resolvê-lo. Então, vocês vão tentar resolver esse problema, tá? Se você, nesse tempo que a professora for dar, não conseguir terminar, não se preocupe que daqui a pouquinho a gente vai voltar para a gente conversar sobre o problema, para a gente conferir e você vai completando as suas ideias. Mas o importante é você tentar, tá bom? Então você vai ter 5 minutos para resolver e daqui a pouquinho eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá?
conseguiram? Tentaram achar uma resposta para o problema? Então vamos conferir que a professora aqui, algumas ideias. A professora vai colocar aqui para vocês uma das possibilidades de resolução. A gente já sabe que problemas têm diversas formas de resolvê-lo. Mas se a gente chegar lá no final na mesma resposta, tá valendo, tá bom? Então vamos ver aqui com a professora. Primeiro, o que a gente sabe aqui do problema, né? A gente sabe que durante o dia, ele tomou, a cada 6 horas, essa criança, né, tomou 8 ml. Então tá lá, ó, 8 ml às 6 horas, 12 horas, 8 ml, às 18 horas, mais 8 ml, e às 24 horas, que é a meia-noite, né? Mais 8 ml. Então vejam lá, durante o dia foram quantas doses tomadas? Conta com a professora. 6, às 12, às 18 e às 24, ou seja, foram 4 doses durante um dia. Então vamos acompanhar com a professora nosso raciocínio aqui. Um dia foram 4 doses. Bem, quantos dias eu quero saber lá no nosso problema? Quantos dias de tratamento? Porque é o final do tratamento. Quantos dias foram o tratamento? Olhem lá no problema. Isso, eram 7 dias de tratamento. Então eu vou querer saber em 7 dias quantas doses. Vocês observaram que esse problema tem bastante dados? Lembra uma aula que a professora já trouxe para vocês aqui alguma vez, umas aulas passadas? Que os problemas também podem ter vários dados e a gente pode até não precisar usar todos os dados? Então esse aqui é um problema igualzinho àquela ideia que a professora trouxe. Eu tenho vários dados ali, ó. 8 ml, de 6 em 6 horas, 7 dias, 100 ml, 6 horas da manhã, 12 horas da manhã. Veja quantas informações, né, numéricas nós temos. Mas a gente vai usar algumas delas, né? Então a gente tá usando ali, ó. As horas sim, beleza. As doses também, tá visível, né? E os 7 dias é para a gente saber quanto que a gente vai ter de dose no final do tratamento. Mas os ml ali, eu quero saber alguma coisa dos ml? Não, então ó, 100 ml é uma informação que eu não vou usar. Então tem problemas que a gente não precisa usar todos os números. Por isso que é importante saber ler o problema e interpretar direitinho o problema, porque às vezes eu não vou usar alguma informação que está ali. Outras eu tenho que usar sem, não posso esquecer. Mas tem algumas que não vou usar. No meu caso aqui agora, os 100 ml eu não preciso usar, tá bom? Então vamos lá. Olhando agora para a nossa situação aqui, eu tinha um dia 4 doses, 7 dias, quantas doses? Olha que interessante, nós temos aqui um pensamento, né, um raciocínio de proporcionalidade. Para muitos. Lembram a aula que nós fizemos aqui dos passarinhos? Lembram? Então, de para muitos. Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, ó, de um dia para muitas doses, que são 4. Se eu aumentar os dias, vai aumentar as doses ou vai diminuir as doses? Isso vai aumentar. Então, se vai aumentar, enquanto essa grandeza cresce, a outra grandeza cresce também. Por isso que elas são proporcionais. Agora, vamos ver quanto que é essa proporcionalidade. De 1 para 7, o que nós tivemos que fazer? Eu multipliquei o 1 por 7, ótimo, ó, olha o raciocínio. Se eu multipliquei o 1 por 7, o que eu tenho que fazer com o 4? Isso, eu vou multiplicar o 4 por 7 também. Aí eu vou encontrar 28, porque 7 vezes 4 é 28. Qual a resposta do nosso problema? Serão tomadas 28 doses ao final do tratamento. Então tá aí, viu como não ficou difícil de responder? Ele ficou um pouquinho trabalhoso, né? Mas não ficou nada difícil. Combinado? Ótimo, corrigiram? Tudo certinho? Beleza? Muito bem. E aí, criançada, nós chegamos ao final da nossa aula, né? Mas o que nós aprendemos hoje, professora? Então, hoje nós reconhecemos as frações e os números decimais e os expressamos, né? E também resolvemos problemas de proporcionalidade direta. Foi isso que a gente fez na aula de hoje. E tudo isso para a gente aprender e ficar muito fera aqui na nossa matemática. E espero que vocês tenham aprendido. E, ó, o recadinho da professora aqui, ó. Não desista, tá? Porque isso é o importante na aprendizagem. Se a gente desistir, a gente não consegue aprender. Mas se a gente conseguir persistir e ir pra frente, a gente consegue aprender. Eu vou ficando por aqui, meus amores. A gente vai se ver lá na próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana.
ensino religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Olá, Joca, tudo bem? Oi, prof, tudo e com você? Eu estou bem. E você está animado para a aula de hoje? Super! E vocês aí de casa, estão animados? Vamos então para a nossa aula de formação humana e ensino religioso? Olha lá, nós vamos hoje continuar falando sobre o mesmo tema da aula passada, que era o que mesmo, Joca? Os povos e o sagrado. Isso, e você consegue lembrar algumas coisas dessa aula? Vamos lembrar juntos, Joca? Vamos! Então, olha lá. Antes de nós, então, relembrarmos aquilo que a gente já aprendeu na aula passada, pega rapidinho aí os materiais que nós vamos precisar para essa aula. A folha de atividades, o lápis, a borracha. E hoje nós vamos utilizar também o lápis de cor, tá? Então, as cores que você tiver aí de lápis de cor ou de giz de cera, separa aí. 1 minutinho para vocês separarem. Separaram aí o material? Separou, Joca? Separado. Então, vamos lá. Os objetivos, então, da nossa aula são entender o que é religião, conhecer as principais religiões existentes no mundo para respeitá-las, né? Então, nós já começamos a ver um pouco sobre as religiões na aula passada e vamos continuar conhecendo um pouco mais, e tudo isso é para que nós possamos respeitar as religiões que existem, certo, Joca? Certinho. Na aula passada, nós começamos com uma brincadeira. Vocês aí de casa lembram? Lembra, Joca? Claro que eu lembro, prof. Fui eu que fiz a brincadeira com você, né? Sim, o Joca brincou comigo. E ele foi, ó, bem espertinho. Mandou a professora dar 10 giros. A professora deu um monte de giro, ficou tontinha, de olho vendado. E daí ele foi me orientando. Como eu estava de olho vendado, né, Joca? Eu só tinha a tua voz para me orientar. E daí eu tive que o quê? Confiar na voz do Joca. Porque se eu não confiasse na voz dele, eu não estava enxergando nada, eu ia conseguir achar a flor aqui no estúdio? Ia não, prof, porque você estava com o olho tudo escuro. Tudo escuro e estava ainda tontinha, né? Porque o Joca fez eu girar 10 vezes, né? Malandrinho você, Joca. Só um pouquinho. Nós fizemos então essa brincadeira para falar um pouco sobre o que é confiança. Na verdade, com essa brincadeira nós entendemos o que é a fé, né, Joca? Fé é a confiança total em algo ou alguém. Ali como mostra naquela figura, o menininho está pulando ali de um lugar mais alto, confiando que o pai dele está ali embaixo e vai segurá-lo. Então, fé é confiar. É como a professora fez ali, né, essa comparação com a brincadeira que a professora fez aqui com vocês. Eu fechei os olhos, o Joca foi me orientando e eu fui confiando na voz do Joca. Então, é uma comparação, essa brincadeira que a professora fez, para que a gente pudesse entender melhor o que é a fé. Certo, Joca? Certo. É a confiança. Então, fé é acreditar. E o que será que é a religião que nós aprendemos também na aula passada? Você consegue lembrar, Joca? Sim, prof. A religião é como se fosse essa fé, no caso, né? Cada pessoa tem a sua religião e acredita naquilo que faz bem para ela, né? Isso mesmo. Então, olha lá como que está escrito na tela. Religião, confiar, acreditar no que é sagrado.
Então nós aprendemos que o sagrado tem a ver com deuses, tem a ver com acreditar em algo, né, superior, algo sobrenatural até às vezes, né? E manifestar essa confiança com atitudes. Então, como o Joca falou, cada pessoa tem uma fé, uma maneira de confiar, de acreditar em algo. E no caso a religião, ela é você acreditar no que é sagrado, seja em deuses, seja em alguma atitude que seja importante as pessoas terem, certo? Certo, Joca? Certo. Lembrou de tudo certinho? Eu lembrei daquela parte que você falou lá que tem religião que é politeísta e monoteísta. Politeísta quando acredita em vários deuses e monoteísta quando acredita em um deus. E ainda tem aqueles que não acreditam em religião nenhuma e tá tudo certo. Isso, mas olha que menino mais inteligente, prestou bem atenção. Isso mesmo. Prof, eu procurei uns vídeos também para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Que legal, muito bem. E você aí de casa, faz igual o Joca, procura também para aprender mais, né? Não fica só aqui com o que a professora ensinou na aula. A gente deve correr atrás também, né? Pesquisar, se aprofundar nos assuntos que os professores trazem aqui. E é isso mesmo. Foi isso que a professora explicou. Quando a religião acredita em um só Deus, é chamada de monoteísta. E quando acredita em vários deuses, é chamada de politeísta. Muito bem, vamos continuar aqui então. Nós aprendemos também na aula passada que existem muitas religiões pelo mundo. Não existe só um tipo de religião, existem vários tipos de religiões. E existem também aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, que não praticam também religião nenhuma. E também, tudo bem, né? Nós devemos respeitar a opção de cada pessoa. E também, né, Joca, existem aquelas pessoas que além de não seguir nenhuma religião, às vezes não acreditam em nada. Ela vive tranquila, sem ter nenhuma fé específica, né? Olha lá. Mas nós podemos falar que a religião é um caminho que nos leva ao amor. Então, todas as religiões, independente de qual religião, qual crença seja, até na aula passada nós vimos alguns ensinamentos de algumas religiões que nós começamos a conhecer, nós vimos que um dos principais ensinamentos que a professora foi mostrando, um ensinamento de cada religião, é o amor. Não é mesmo, Joca? Sim, prof. Olha lá então. Então, para começarmos a nossa aula, a gente já vai começar com uma atividade. Essa atividade vocês vão precisar, lembra que a professora falou do lápis de cor? Então, vocês vão precisar do lápis de cor. Olha lá o que está escrito lá no número 1 na folha de vocês de atividade. Vamos colorir com capricho os corações? Siga os comandos abaixo e depois vamos conversar sobre o assunto da pintura. Então, o primeiro coração ali está escrito assim: pinte todas as peças desse coração utilizando apenas uma única cor. Então, o primeiro coração aqui, que já está do lado do número 1, aqui embaixo do número 1, vocês vão pintar todas as pecinhas desse coração, que representa, né, o amor que nós estamos falando, né? Que a religião nos leva ao amor. Então, todas as pecinhas desse coração, vocês vão pintar de uma cor só, todas elas. E o segundo coração, vocês vão pintar todas as pecinhas coloridas, uma pecinha de cada cor. A professora vai dar 5 minutinhos então para vocês fazerem essa atividade. Pinta o primeiro coração de uma só cor, o outro coração, todas as peças coloridas, certo? 5 minutinhos.
Pintaram aí, então, a atividade de vocês? E você, Joca? Pintei, prof. Olha só. Então, a professora também fez aqui para mostrar para vocês. Olhem aqui a atividade aqui que a professora pintou. Aqui, né, o primeiro coração, todas as peças foram pintadas de uma só cor, certo? Todas as peças de uma só cor. E o segundo coração foi pintado, cada pecinha de uma cor, tudo colorido. Para a gente olhar aqui, qual coração traz mais alegria, que tem mais riqueza de cores, hein, Joca? É, o segundo, né, prof? O primeiro só tá tudo de uma cor só. Tudo de uma cor só, acaba ficando meio sem graça, né? Porque como nós temos várias pecinhas, é legal quando as pecinhas são coloridas e juntas elas se encaixam e formam o coração que representa o amor, não é mesmo? Então a gente já vai continuar conversando sobre isso que a gente acabou de fazer aqui com os corações, ó. Vamos continuar aqui que a professora já vai conversar com vocês vão entender. Olha lá. Religião, então nós entendemos que a religião é o caminho que nos leva ao amor. E o amor nos leva ao respeito. Vamos relembrar aqui, ó, lá nas primeiras aulas nós estudamos sobre os valores humanos. Você lembra, Joca? Lembro, prof. E 2 valores humanos estão ali, que a gente estudou, não é mesmo? O amor e o respeito. Vamos relembrar o que é cada um? Olha lá, ó. Amor é um valor e também um sentimento que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Então, quando eu falo que a religião é amor, então a religião deve praticar aquilo que vai trazer o bem da outra pessoa, não é mesmo, Joca? Sim, prof. E olha lá o que é o respeito. Respeito, sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. É um sentimento positivo de bondade em que, mesmo percebendo as diferenças, temos apreço e consideração, sem discriminar ou ofender as outras pessoas. Então, o respeito e o amor são 2 valores bem importantes e eles caminham juntos. Se eu amo uma pessoa, eu vou respeitá-la. E não é aquele amor só de dizer assim, ai, como eu estou apaixonado por você, Joca. Não é isso. É aquele amor de um ser humano para com o outro. É aquela preocupação em querer que o outro ser humano esteja bem, em querer que o outro ser humano seja respeitado do jeitinho que ele é. Até na sua maneira de acreditar em alguma religião ou de repente de não acreditar também. Prof, eu vi agora esses dias na televisão o caso lá, no caso de uma mãe de santo que tinha um terreiro da religião dela, né? E que uma pessoa entrou e quebrou tudo porque achava que aquilo era errado. Isso é falta de respeito, né? Isso é falta de respeito. E olha só, provavelmente essa pessoa, se for perguntar para ela, ela vai dizer, ah, mas eu quero que as pessoas respeitem a minha religião. Mas será que ela agiu com respeito com a religião dessa mãe de santo? Não, nem um pouco. Ele queria que todo mundo fosse igual e pensasse do mesmo jeito que ele, né? E foi desrespeitoso. Isso. Então, é preciso nós lembrarmos desses 2 valores, do amor e do respeito. Olha lá. E é para isso que existe essa disciplina aqui com vocês, aqui na escola, aqui na TV. Formação humana. Por quê? Porque quando nós praticamos os valores, né, todos aqueles valores que nós já aprendemos nas aulas passadas, e principalmente, né, os valores que nós estamos comentando agora, o amor e o respeito, nós vamos construindo um mundo mais humano. O que é um mundo mais humano? É um mundo onde todas as pessoas pensam bem sobre as suas atitudes, pensam para agir, não agem, né, com falta de respeito, com falta de amor, não é mesmo, Joca? Sim, prof, é igual o semáforo, né? Pensa, reflete e daí faz, e nunca faz coisa errada, faz só coisa boa e que não prejudique os outros, porque a gente não pode tratar as pessoas mal, porque a gente não gosta de ser tratado mal, né? Isso mesmo, olha lá o que está escrito ali, ó. Cada um de nós aprendendo a contribuir para a construção de um mundo melhor.
Então, por isso que existe essa disciplina, né? Essa área aqui que nós trabalhamos com vocês de formação humana, para que a gente possa conversar sobre essas questões que são importantes para que a gente aprenda a respeitar, a contribuir para que o nosso mundo seja cada dia melhor, né, Joca? Sim, prof. Então, Joca, nós vimos tudo isso, né, sobre o amor, sobre o respeito, para chegar aqui, sobre essa tela que nós estamos vendo ali, olha lá, ó. A diferença nos enriquece, o amor e o respeito nos une. Então ali nós estamos vendo várias pessoas de várias religiões, mas todas elas estão ali se respeitando, né, praticando o amor e praticando o respeito. E é por isso que nós fizemos essa atividade aqui na nossa folha de atividade. Eu e o Joca fizemos aqui a nossa pintura, você fez aí na tua casa, né? Essa atividade, né? O coração com uma cor só, será que está mostrando as diferenças, esse coração pintado de uma cor só, Joca? Não, prof, tá tudo vermelho, uma cor só. Uma cor só. Se for pensar, né, é pecinha de quebra-cabeça, mas está juntando tudo igual porque é tudo vermelho. Sim, então qual o coração que vai representar essa diferença, né? Esse coração colorido aqui. E é o que fala aquela frase lá, ó. A diferença nos enriquece. Se nós formos olhar qual coração está mais rico, cheio de cores, o coração que está colorido. Cada pecinha de uma cor, mas todas elas se encaixando, mostrando que elas estão juntas em respeito e em amor. Certo? Certo, Joca? Certo, Deu para entendi. entender bem, né? Com os dois corações, a diferença, né? Entre nós estarmos respeitando e estarmos unidos, né? Em amor, certo? Olha lá. Respeitar. Nós chamamos, quando nós praticamos o respeito, nós falamos que nós estamos tendo tolerância. Então, quando eu pratico o respeito, eu estou praticando a tolerância. Essa palavra é meio diferente, mas ela é muito importante. E olha lá aqui também, Joca. Quando eu não respeito, o que será que nós estamos praticando? Você sabe, Joca? Intolerância. Mas olhe que esperto, né? A intolerância. E o que será que nós temos que praticar todos os dias? A tolerância ou a intolerância? Tolerância, prof, porque pode ser que as pessoas não pensem igual a gente, não acreditem naquilo que a gente acredita, ou aquilo que a nossa família nos ensinou que é o certo, mas cada um tem o seu certo, né? Então não tem como eu dizer para outra pessoa que ela está errada, porque é o jeito dela, ela aprendeu daquele jeito, e se não faz mal para ninguém, tá tudo bem. Isso mesmo. Então olha lá, uma coisa bem importante, um dia bem importante para nós lembrarmos que fala sobre a tolerância, né? Olha lá, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Então foi criado aqui no Brasil um dia para comemorar, né? E combater a intolerância. Então combater a falta de respeito com as religiões. Olha que legal essa imagem que está aparecendo aí do lado dessas mãos unidas, né? Olha lá. Tem fé? Tem que respeitar. Não tem fé? Tem que respeitar. A fé é igual à minha? Tem que respeitar. A fé é diferente da minha? Tem que respeitar. Dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Profi, Oi. E a tolerância tem tudo a ver com o que a religião fala, né? Porque se a religião fala em amor ao próximo e respeitar e cuidar, daí se não for tolerante vira uma guerra, né? Um monte de guerra, de gente querendo discutir, achando que cada um tá certo e daí parece que a religião não tem efeito nenhum, né? Não tem... O que ela ensinou para a pessoa se ela não consegue nem respeitar a opinião e o jeito de viver do outro, né? Isso mesmo, bem isso. E existem, né, Joca, você já deve ter visto na televisão, vocês aí de casa, existem alguns lugares do mundo que eles fazem guerra por causa da religião, falando que é em nome de Deus, né, de algum ser assim... Sagrado, né? Sagrado, aquela guerra que eles estão fazendo. Será que isso é certo, Joca? Não, prof, porque prejudica as pessoas, então não é certo, né? Não é certo, então nós precisamos lembrar, né, da tolerância. E esse dia foi criado para combater, né, a intolerância religiosa aqui no Brasil.
Então, na aula passada, nós conhecemos 3 religiões que são as religiões mais praticadas no mundo inteiro. Claro que existem muito mais religiões e nós vamos estar comentando delas nas aulas seguintes, né? Mas nós estamos aprendendo sobre aquelas que mais tem pessoas praticando no mundo inteiro, entendeu, Joca? Entendi, prof. Você consegue lembrar quais foram as 3 que a gente aprendeu na aula passada? Em cristianismo, que é o símbolo da cruz. Isso mesmo, lá, ó. Cristianismo. Hinduísmo? O hinduísmo, que é aquela letra diferente ali, né? Sim. E o budismo? Não. Ai, meu Deus, que vergonha. É o islamismo, aquelas 3 ali, ó, que nós aprendemos. Na linha horizontal tudo tá organizadinho ali, né? Isso, olha lá, aquelas 3 nós aprendemos na aula passada. O cristianismo, o islamismo, que é aquela lua com a estrela, e o hinduísmo, que é aquela letra diferente ali. Prof, quer dizer então que hoje a gente vai aprender sobre as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo? Isso, mas muito bem isso mesmo, Joca. Olha lá então. Nós também aprendemos que cada religião tem um lugar sagrado, né, Joca? Sim. Lembra que na aula passada a gente até desenhou um lugar que é importante para nós na nossa atividade? É o lugar onde a pessoa se conecta com aquilo que ela acredita, né? Isso mesmo. Então vamos agora conhecer, né, essas 3 religiões que ficaram separadas para essa aula. A primeira religião, na verdade, são mais de uma, né? São as religiões chinesas, que são praticadas, né, especificamente, né, lá na China, mas que está espalhado pelo mundo inteiro, né? É a 4ª religião mais praticada no mundo. É uma união de várias tradições religiosas e espirituais, entre elas o taoísmo e confucionismo. Tem alguns nomes diferentes, né, Joca? Mas é para a gente ir conhecendo aos poucos, vai aprendendo, vai conhecendo e vai aprendendo também a respeitar. E olha só que legal, essa letra aqui, que é o símbolo dessa religião, Joca, é um ideograma da água. Então essa letra ela representa a água e é uma letra chinesa também, não é uma letra igual a nossa, do nosso alfabeto, né? Sim, o símbolo é diferente, né, prof? É um símbolo diferente. Então essa letra aqui, que ela representa a água, que para essa religião é importante. Então, como nessas religiões chinesas existem várias, a professora escolheu uma para a gente comentar aqui, que é o confucionismo. Então, essa religião, o principal representante dela é o Confúcio. Os escritos sagrados estão, né, em livros especiais que vêm contando um pouco sobre essa religião, sobre aquilo que eles acreditam, aquilo que eles pensam, né? E não é só um livro sagrado, existem vários, a professora colocou um ali como exemplo. E olha que legal, Joca, que interessante. Dessa religião vem aquela arte marcial Kung Fu. Já viu falar? Já, eu vi um monte de filme. Sim, existe bastante. Desenho também? Tem até aquele lá do Kung Fu Panda. Panda, verdade. Isso. Então, das crenças, daquilo que eles acreditam nessa religião, também está junto com esse tipo de arte marcial. Então é uma luta, mas ao mesmo tempo é uma filosofia de vida, é uma maneira de se pensar sobre a vida. E é uma luta que eles não se machucam, né, prof? É tipo movimentos do corpo, é bem legal. Isso mesmo. Olha lá, e um ensinamento importante. 5 virtudes essenciais: amar o próximo, ser justo, ter comportamento adequado, ter consciência da vontade dos céus, cultivar a sabedoria e a sinceridade. Então, olha aí, de novo, nós vemos que ela está falando sobre o amor. Próxima religião, o budismo. O budismo, ele é representado por esse símbolo dessa roda, né, que é chamada de roda do Dharma. Parece uma roda, parece também aquele volante de barco, sabe, Joca? Sim. Lembra esse? Uhum. Lembra, né? Sim. Então, é a 5ª religião mais praticada no mundo. Não acredita em deuses, mas sim em uma filosofia de vida. Olha que interessante. Então, o budismo, ele não acredita em um deus específico, mas ele traz uma maneira de se viver, uma filosofia de vida. Então, são pensamentos, são maneiras de se viver que são praticadas. Entendeu, Joca?
Entendi, prof. Essa palavra filosofia é diferentona, né? É diferentona, né? Mas quer dizer assim, pensamentos, ensinamentos e a maneira que se vive. Olha lá. Então, o principal representante dessa religião é o Buda. E existe, né, um dos livros sagrados, os livros principais, até meio difícil da professora falar, Dhammapada, o nome do livro. E esse é o templo, né, sagrado do budismo. E olha lá um ensinamento também. Quem faz surgir o amor sem medidas, mostrando o amor a um ser vivo que seja, sem malícia, já passa com isso a ser virtuoso. Quem não mata, nem faz matar, quem não oprime, nem permite opressão, mostra amor a todos os seres e não teme de ninguém a inimizade. De novo, né, Joca? Esse ensinamento está falando sobre o quê? Amor, prof, e respeito. Amor e respeito, né? E olha lá a última religião que nós vamos conhecer hoje, o judaísmo. O judaísmo tem esse símbolo que é uma estrela, né? Que eles chamam a estrela de Davi. Bonita essa estrela, né, Joca? Linda, prof. Então, o judaísmo é a 6ª religião mais praticada do mundo. É monoteísta. O que é monoteísta, Joca? Acredita em um Deus só. Isso mesmo, acredita em um só Deus. E olha lá algumas coisas importantes. O principal representante, então, da religião do judaísmo é Jeová. O livro sagrado deles é a Torá, que é o início da Bíblia para os cristãos. Então, a Torá também tem uma parte que é como se fosse ali o começo da Bíblia para aqueles que são cristãos, do cristianismo. O lugar sagrado para eles é as sinagogas e o ensinamento, né, importante deles. Ame seu próximo como a ti mesmo. Não cruzar os braços ao teu próximo. Então, olha que bonito, né, Joca? Também esse ensinamento vem falando sobre amor e ajuda também, e né, ajudar, prof? né? Não cruzar os braços ao próximo. Então, estar ajudando e ao mesmo tempo estar respeitando. Então, vamos para a nossa atividade agora, número 2. Observe os símbolos abaixo e circule somente aqueles que representam as religiões que conhecemos em nossa aula de hoje. Então, vocês vão observar os símbolos, pensar nessas religiões que nós acabamos de conhecer, né, os símbolos que nós acabamos de ver e vão circular. 1 minutinho para fazer essa atividade. Fizeram aí? Fez, Joca? Fiz, prof. Consegue lembrar quais foram as religiões de hoje? Tá fácil, né? Tá fácil, né? Então, qual foi a primeira? Ai, prof, em ordem. Ai, meu Deus. Olha lá, então, vou te dar uma ajuda. Tá. A primeira foram as religiões Chinesas. chinesas. E a segunda? Foi budismo. Budismo, muito bem. Opa, foi lá no judaísmo. E o budismo, então. Adiantou, né, prof? Religiões chinesas, budismo e judaísmo. Muito bem para quem acertou. Então, vamos para a nossa tarefa, né, Joca? Sim. Olha lá, no número 3. Tarefa para realizar após a aula. Então, nessa tarefa, vocês vão fazer uma certa pesquisa aí na casa de vocês. Pode até pedir ajuda para o pai e para a mãe para responder. E vocês vão escrever algumas coisas. Olha lá, ó. Sua família tem alguma religião? Se sim, escreva abaixo sobre ela.
Então vocês vão escrever algumas coisas sobre a religião, se vocês acreditam, se vocês seguem aí na casa de vocês alguma religião. Qual o nome da religião? Quem é o principal ou a principal representante? Ela tem algum livro sagrado? Qual? O principal ensinamento da religião da minha família é... E, ali por último, né? Se sua família não acredita em nenhuma religião, escreva abaixo apenas o que você aprendeu na aula de hoje. Então, também vocês vão pensar aí, tá bem fácil, né, Joca? Super, prof. Super fácil. Então, será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula? Eu acho que sim, hein? Sim, né? Entendemos o que é religião? Sim. Sim. Conhecemos algumas das principais religiões existentes no mundo para respeitá-las? Sim. Sim, muito bem. E o nosso pensamento do dia? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ensinando o quanto é importante o amor, né, Joca? Sim. E o respeito, certo? Então, vamos ler a nossa frase importante, né? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, Joca. Tchau, prof. Tchau, pessoal. Tchau, Até crianças. a próxima. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, ficaram pensando o que será que vai acontecer na nossa história? Então, eu vou contar para vocês. Lembram que a menina estava indo, foi criada pela sua madrinha. Cada vez que ela ia buscar água na fonte, ela escorregava, quebrava o pote e ia trocando com aquela velha que parecia uma bruxa. Ela ia trocando o pote por outras coisas, né? Trocou pelo cabelo, trocou pelo seu sorriso, trocou pelo brilho dos olhos e assim foi. E aí, o que será que vai acontecer? Será? A madrinha já não percebia nada, lembram? O tempo foi passando, a madrinha, bem idosa, adoeceu e morreu. A moça se viu completamente só no mundo. O que seria dela? Passou bastante tempo sem saber o que fazer. Um dia, ao pegar o pote para ir buscar água na fonte, ocorreu-lhe não precisar mais realizar aquela tarefa. Era a madrinha que exigia a água da fonte para beber. Lembrou-se das trocas feitas e da possibilidade de desfazê-las. Levando o pote, tomou o caminho do rio. A casa da velha lá estava, depois da curva, exatamente como ela lhe dissera. Trouxe-lhe o pote, quero de volta o que lhe dei. Está certo, mas foram 3 potes e eu só vejo um. Negócio é negócio. Eu vou desfazer apenas uma troca. Escolha. A moça pensou bem e concluiu. Sentia muita falta de uma boa visão. A velha levou até um cômodo da casa, onde havia uma grande quantidade de pequenos baús bem organizados em cima de prateleiras. Todos levavam uma etiqueta especificando o conteúdo e o nome do antigo dono. Nunca ocorrera à moça que pudesse existir tão estrúxula coleção. Enquanto procurava sua preciosa caixinha, a velha explicava. Aí estão as permutas feitas nesses últimos anos. Eu guardo tudo com muito cuidado. Muitos donos aparecem para resgatá-las. Quando a moça lamentou não dispor de nenhum bem para rever também seus dentes e seus cabelos, a velha propôs. Devolverei cada um deles por 1 ano de serviço. Preciso que alguém me ajude a cuidar desses baús. A moça encheu-se de esperança, aceitou prontamente a proposta e começou a trabalhar com afinco.
Recebia as pessoas interessadas em desfazer as trocas e se alegrava com a felicidade dela ao resgatar o bem que já tinha dado muito tempo por perdido. Eram curiosos e variados objetos de trocas. Alguém chegava trazendo paixão e resgatava sossego. Outros traziam moedas de ouro e recuperavam o amor. Um rapaz chegou devolvendo sucesso e querendo de volta a perdida paz. Nesta ocupação, a moça aprendeu muito sobre a vida e sobre as pessoas. Todos tinham uma longa história para contar. No fim de um ano, teve seus dentes de volta e depois de outro, seus lindos cabelos encaracolados. Resgatara principalmente a alegria de viver. Mesmo cumprindo o tempo combinado, a moça continuou naquela função. Sentia um enorme prazer em desempenhá-la. Afinal, a velha, se era chamada de bruxa, exercia também um papel de fada. Um dia, parou à porta daquela casa uma carruagem. Dela, desceu um homem ricamente vestido. A moça recebeu-o e o inteirou de seu desejo. Viera devolver glória e poder e buscar o que deixara como penhor. Um sono tranquilo. O homem foi narrando a sua vida. Por muitos anos iludira-se correndo atrás do que pensava ser a felicidade. A moça também contou sua história, triste, desprovida de aventura, mas não menos interessante. Consideraram que seus caminhos se cruzaram em uma boa hora. Poderiam seguir juntos compartilhando as coisas simples da vida. A bruxa ou fada ajudou a moça a se decidir. Se partir nesta carruagem, sua chance de encontrar a felicidade que tanto merece é imensa. Nunca se soube se foram felizes para sempre, mas conta-se que viveram muitas aventuras, chegaram a lugares distantes, saborearam pratos exóticos e conheceram gente de todo tipo. Conta-se também que seguiram, fazendo trocas durante uma longa viagem pelo mundo. Linda essa história, não é? Então, essa história, Baú de Trocas, é maravilhosa e eu adoro e por isso eu quis trazer para vocês. Lembram na aula passada que a gente falou sobre as histórias em que a personagem precisava trabalhar e aí a gente trouxe um pouco da história das histórias? Pois é, hoje nós vamos decifrar uma carta enigmática. Olha lá a nossa atividade. Vamos descobrir o que a senhora quis dizer à menina decifrando a carta enigmática. Vocês são bons nisso? Essa eu quero ver. Vamos ver. Olha lá. Se partir, é a senhora falando. Olha lá. Se partir, que objeto é esse? Um cone, muito bem. Agora nós vamos pensar na palavra cone, todo mundo falando aí em casa. Cone. E vamos retirar a sílaba co. Qual a sílaba que ficou? Ni, muito bem. Agora nós vamos somar o ne com o S. Fica nes. Agora olha lá, qual outro objeto? Uma taça. Muito bem, agora nós vamos tirar a sílaba sa. Ficou a sílaba tá. Agora a gente vai somar tudo. Vamos ver? Nesta. Muito bem. Se partir nesta. E ali, o que é aquilo? Um carro. Agora nós vamos tirar a letrinha O. Car. Mais uagem. O que formou? Car.
Carruagem, carruagem. Se partir nesta carruagem, e ali? Suco. Muito bem. Vamos tirar a sílaba co e vamos somar a letrinha a. A. Muito bem. Vamos ver como ficou essa parte da nossa frase? Se partir nesta carruagem, sua... Olha lá! O que é aquilo? É uma coisa que a gente adora. Chantilly, muito bem! E agora nós vamos tirar o ti-li. Ficou? Chan, mais C, chance. Olha lá, a outra imagem. É um dedo. Menos a sílaba do fica de. Muito bem. E agora ali, ó, uma palavra bem grande, olha lá. Envelope menos o velope fica em. E ali, o que é aquilo? Muito bem, uma concha menos o chá mais o trar. Olha lá, ó. Encontrar. Vocês estão indo muito bem. Encontrar. Olha lá, chance de encontrar. Asa menos o zá. Fica a. E aquele ali? Quem é esse anãozinho da Branca de Neve? O Feliz. E do lado a imagem da nossa linda cidade. Então, tirando o Z do Feliz, fica feliz mais cidade, felicidade. Vamos ver como ficou a nossa frase até agora? Se partir nesta carruagem, sua chance de encontrar a felicidade... Olha lá. Queijo menos iju. Fica que. Muito bem. Que. Olha lá, que bichinho que é aquele? Tatu. Tá menos tu fica tá. Aí a gente vai juntar com o NTO. Tanto. Olha lá. E o outro objeto? Meias. Nós vamos tirar o IAS. Me mais o relógio menos o lógio fica re. E o celular fica C. Vamos ver como ficou? Se partir nessa carruagem, sua chance de encontrar a felicidade que tanto merece. O pé menos o P é... Olha lá, ima menos a, im. Ó o menino pensando, menos o P. Imensa! Se partir nessa carruagem, sua chance de encontrar a felicidade que tanto merece é imensa! E pirilim-pim-pim, essa nossa história chegou ao fim. Um beijo grande e até a próxima!